Fim de ano, carnaval, grandes shows, o fator comum nesses eventos é a diversão e também a geração de lixo. No carnaval de 2019 foram 650 toneladas de lixo. No Réveillon da cidade de Santos, 113 toneladas, geradas apenas da meia-noite até as 3 horas da manhã. Na Avenida Paulista foram quase 67 toneladas de lixo. Para tratar da geração de lixo em grandes eventos, o Em Discussão de hoje recebe Guilherme Turri. Guilherme é autor do Manual de Comunicação e Engajamento para a Geração de Resíduos Sólidos e presta consultoria para diversos municípios e para associações de organismos internacionais. Guilherme, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado pelo convite. Guilherme, a deputada Marina Elô apresentou recentemente um projeto de lei que fala sobre os resíduos sólidos em grandes eventos, né? Ele prevê que esse descarte seja responsabilidade ou da prefeitura ou do estado, que seja responsável pelo evento, ou então da empresa que está gerando ali o evento. E dentro desse projeto, a gente vê ela sugere que os catadores sejam de cooperativas, né? O que vai aumentar a renda e a geração de emprego. Dá para a gente colocar essa questão da reciclagem voltada para essa questão econômica? Não, a questão dos resíduos, ela é essencialmente uma questão econômica, né? Ela é ambiental, mas antes de tudo, ela é uma lógica sobre recursos, como nós utilizamos os recursos, e isso é economia. Mas ela também é uma cadeia mesmo, um setor econômico, né? Que envolve emprego, envolve desenvolvimento industrial, compras, né? Trocas econômicas dentro da própria cadeia. Então, sem dúvida, é uma questão econômica. A presença, o trabalho com catadores sociais, cooperativados ou não, é uma premissa federal que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito pertinente, porque além de uma questão econômica, resíduos aqui nesse país e bem como na maior parte dos países, também é uma questão social. Os catadores, né, estima-se mais de 800 mil catadores no Brasil inteiro, e inclusive o IBGE estima que 96% da coleta de recicláveis no Brasil é feita por catadores. Então, quer dizer, a gente tem sistemas, investe muito, né, o dinheiro público em coleta, porta a porta, nas cidades, e mesmo assim a gente não chega perto do que os catadores fazem. Então, observá-los e sempre colocá-los nos projetos de lei, nas políticas públicas, assim, essencial. É uma decisão sempre muito acertada olhar para isso, embora isso envolva muitas dificuldades. Quando a gente vai conversar no setor privado, vai oferecer né, aconselhamento sobre a questão de resíduos, sempre vem um questionamento: nossa, mas como assim? Eu vou trabalhar com a cooperativa, mas eles não têm máquina suficiente, mas eles... uma série de apontar dedos, né, para a lógica da cooperativa. Mas esse é o grande ponto, né? A gente tem justamente uma camada aí de um setor econômico operado dentro dessas lógicas e a gente precisa se adequar. Então, muito importante essa observação do PL. Aliás, esse PL ele tem muitas inovações em forma e conteúdo. É isso que eu ia te perguntar agora. Como que foi a construção desse PL? Você ajudou na construção desse PL, que é o 1220 de 2019, Isso. né? De autoria da deputada Marina Elô, da Rede Sustentabilidade. Como que foi a construção desse PL? É muito interessante porque, assim, primeiro, antes da plataforma em si de construção, teve, acho que, o próprio processo de escuta mesmo, natural, da deputada e sua assessoria, de ir atrás e entender que fazer um regramento de resíduos sólidos para eventos era algo extremamente oportuno, né? A gente precisa trabalhar com isso, é uma oportunidade muito grande e falamos disso já já. Então,
a própria proposição inicial já vem de uma escuta, e isso é muito importante, né? Saber que o parlamentar está de olho na conversa técnica que existe na sociedade. Mas aí foi proposto pelo gabinete da deputada uma espécie de plataforma digital onde você podia colaborar. Ela pôs um texto base e a gente ia lá e fazia comentários. Olha, isso aqui é muito interessante, ou isso aqui está incorreto, isso aqui precisa ser alterado. É, e eu fiz algumas colaborações, umas 10 colaborações no texto. E para mim, o que foi mais espetacular não foi nem ter sido acolhido em algumas das sugestões, mas principalmente receber um feedback daquilo que não. De todas as minhas sugestões, as que entraram e as que não entraram. Então eu recebi por e-mail dizendo: olha, aquela sua colaboração no artigo 3 não é possível por questões assim, assim, assado, questões legais, questões técnicas. E isso foi, assim, realmente uma alegria para a gente que trabalha, tenta pautar, tenta colaborar com a construção de política pública, você ter um processo tão profissional de escuta, né, e de devolutiva. Foi um processo realmente, para mim, muito referência. Eu não tinha nunca participado de algo assim, de ponta a ponta. É bom a gente esclarecer aqui para as pessoas que o deputado precisa estar dentro de algumas regras para apresentar um projeto, né? Então, esse projeto ele não pode onerar o Estado e ele também não pode ter sido apresentado já anteriormente, ser semelhante a um que já foi apresentado. Então, tudo isso precisa ser considerado na hora que seja elaborado o texto de um projeto de lei para que a deputada realmente apresente um projeto que tenha o que possa de fato virar lei e virar uma regra aí para o estado inteiro, né? Então é bom a gente dar essa explicação para que as pessoas entendam como é que é o mecanismo do projeto de lei. Mas, Guilherme, me fala uma coisa: qual seria a forma de descarte ideal para o lixo aí desses grandes eventos? É muito interessante porque eventos, né, e São Paulo tem uma vocação internacional, né, reconhecida internacionalmente. A vocação de eventos de São Paulo é um setor também econômico pujante da cidade. Parada gay, Réveillon, Carnaval, se tornando agora o maior carnaval do Brasil, né? Então, e os eventos privados, quantas feiras corporativas. Então, sem dúvida, São Paulo tem essa vocação. E os eventos, eles têm algo muito interessante, né? Porque eles têm um nível de execução, o evento privado especialmente, um nível de execução maravilhoso, né? Você vai num evento, eles querem lá que tenha roda gigante, palhaços, e fazer chover, fazer nevar. Eles fazem tudo isso acontecer. As produtoras de evento têm uma capacidade muito grande de execução. E para a questão dos resíduos, tá aí a grande oportunidade, né? Você colocar essa premissa, essa necessidade de planejamento, como tudo num evento é planejado. Você dizer também: olha, a gente precisa dessa mesma inteligência, dessa mesma capacidade voltada para a gestão mais eficiente dos resíduos aqui. Então, isso envolve o descarte, né, durante o evento. Então, sinalização, lixeiras, racionalidade no número de lixeiras, porque um evento ele tem que ter um número de seguranças de acordo com a quantidade de pessoas, né, do público que ele vai receber. Ele tem que ter ambulâncias em relação a esse público também. Então, por que não parametrar a instalação de lixeiras, de tudo isso? Hoje em dia, parece que os eventos são feitos meio... Bota uma lixeira num cantinho ali, põe outra no outro cantinho, é quase um improviso. Sem Né? uma regra Sem definida. uma regra, sem uma clareza. E mais do que regra, sem inteligência. Porque eu acredito que nem tudo também tenha que ser regrado. E o PL não é um PL que invade a gestão privada do evento. Ele não determina quantos tem que ter, ele não aperta o empreendedor, ou enfim. Ele só sugere que você tem responsabilidade sobre aquilo. E assim como você, organizador de evento, tem uma responsabilidade grande com o seu público do ponto de vista da segurança, você passa a ter também com a questão dos resíduos. E aí você contrate a empresa que você considerar melhor para fazer a gestão. Você pode fazer isso de forma... preferencialmente com cooperativas, né? Não é exclusivamente, isso também é um ponto.
E você tem condições, acima de tudo, de reunir sua equipe, seu time e falar, gente, ó, a gente precisa fazer um evento revolucionário do ponto de vista de resíduos. Até porque, né, agora a gente começa a ter eventos que a própria identidade do evento é ligada à sustentabilidade, né? Então a gente já tem uma série de experiências aí em eventos privados cuja ideia de sustentabilidade está no coração do evento. Então, esse regramento ele ajuda a dar coerência, né, a algo que as empresas, que o setor privado já tem desejo, de alguma forma, de trabalhar, já trabalha isso do ponto de vista do marketing, mas que faltava um pouco mais de comprometimento com essa parte estrutural, né? Então, tem uma das coisas que eu acho muito interessante desse PL é o fato de que o organizador ele passa a ser responsável não só pela coleta e destinação daquilo que foi gerado no seu evento, mas também pelo descarte. E o que isso significa, né? Significa que eu sou responsável por ter um investimento claro, um planejamento e um investimento claro em sinalização, em acessibilidade das lixeiras, que elas tenham tamanho suficiente para receber os resíduos daquele evento. Então eu começo já no antes. Não é faço o evento, sujo tudo e depois pago alguém para vir aqui retirar. Não. O próprio evento, por ser responsável pelo descarte e não só pela coleta e destinação, ele já precisa investir nisso. A gente até pode usar como exemplo o Lollapalooza, né? Que eles estão... no último Lollapalooza foram 48 toneladas de lixo reciclado, efetivamente reciclado, né? E então, quer dizer, é um evento que dura dias, né? E que já tem esse pensamento. Inclusive, você abre o site deles e tá lá. A gente se orgulha de ser um evento sustentável, Exato. né? Então, isso... mas eu pergunto, ele é um evento num ambiente fechado, né? No Autódromo de Interlagos, que é uma região de manancial, uma área de manancial e tal, e tem essa questão do respeito ao meio ambiente ali e tal. É um ambiente fechado. Dá para colocar essa expertise num carnaval de rua, por exemplo? O carnaval é sem dúvida um enorme desafio em todos os aspectos da gestão pública, né? A segurança pública, o trânsito, mesmo a própria coordenação cultural do evento não dá conta de uma série de coisas clandestinas que acontecem no carnaval. Então a gente primeiro precisa entender que o desvio faz parte de algo desse porte, né? Quando você abre a cidade para uma grande festa. Então, a gente não vai nunca atingir um patamar onde tudo é perfeitinho, tudo funciona muito bem. Vai ter confusão, vai ter uma briga aqui, acolá, isso acontece. Porém, do ponto de vista dos resíduos, é muito necessário ações mais pungentes da gestão pública, principalmente no Carnaval de São Paulo, que se tornou essa grande festa, porque os verdadeiros... Embora a prefeitura tenha evoluído muito nos últimos anos o trabalho no carnaval, né? São mais de 1.800 pessoas trabalhando diretamente na varrição, coleta, mais de 200 e tantos veículos envolvidos. Então, assim, é uma estrutura, uma logística impressionante. Porém, na minha opinião, ainda falta um pouco a prefeitura compreender e aceitar uma realidade que os principais atores da coleta de resíduos do carnaval são os catadores desorganizados, né? Ou seja, não é aquela cooperativa que trabalha posteriormente recebendo os resíduos, mas é aquele que está na rua. Muitas vezes alcoolizado, muitas vezes é um morador de rua. Essa é uma característica desse universo, né? O catador de rua desorganizado, ele é também um público de vulnerabilidade social. E o carnaval é uma imensa oportunidade, porque a logística das lixeiras é muito complexa. O bloco anda, são milhares de pessoas passando naquele momento, naquele lugar, e depois já não estão mais ali. Então, o que você faz? Você coloca lixeiras ali, mas aí atrapalha o bloco passar?
E se o bloco passou, o que acontece com aquela lixeira que fica ali, né? Vamos ter mais ali na frente, a gente vai pôr lixeira em todos os cantos. E aí o povo que cata latinha vai revirar as lixeiras de qualquer forma. Então, existe um desafio muito grande que, na minha perspectiva, envolve assumir como modelo os catadores autônomos, né? Oferecer pontos de entrega e de compra desse material para os catadores autônomos. É claro que isso precisa de um grande envolvimento aí das empresas de bebida que fornecem bebidas, tem a ver com a política nacional de logística reversa também. É importante colocar todo mundo do setor na mesa, mas não dá mais para trabalhar sem os principais atores, que são os catadores, né? Quem já foi para o Carnaval de Rua em São Paulo sabe que muito antes de você ver uma lixeira, muito antes de você ver a varrição, tem um catador. Muito antes de você terminar a sua cerveja, já tem um catador pedindo a sua latinha. É verdade. Já terminou a latinha? Desse jeito, exatamente, né? Exatamente. Né? E aí, de fato, a gente... eu acho que ajuda ali na movimentação. Até porque você está ali parado, você quer dançar e tal, e aí você olha para um lado, olha para o outro, não vê a lixeira, e se alguém vem, né? Já terminou aí, facilita um bocado, né? A gente, quem frequenta bloco sabe, eu até já tive a experiência de organizar catadores para blocos de rua. Legal. E foi uma experiência maravilhosa, assim, em muitos aspectos. Primeiro, na formação desse time, no orgulho que essas pessoas têm em fazer esse trabalho. Eu também arregacei as mangas e fui catar latinha, porque acho que a gente só aprende as coisas quando a gente realmente vive as experiências. E foi muito legal fazer isso. E aí você vê que o senhor que vende hot dog, quando ele vê que o catador está ali, né? Embora a gente tivesse lanche, tivesse organizado, os catadores iam, paravam num ambulante de comida, alguma coisa assim, e ganhavam um cachorro-quente, ganhavam uma água. Então, existe uma compaixão, existe uma compreensão. Eu acredito muito nesse potencial do afeto, né? na troca no ambiente público. Então, por isso eu acredito muito nesse sistema, né? Um sistema aberto que lide com a atual realidade, que é o catador na rua coletando, a gente gerando lixo, e a inviabilidade logística de você ter lixeira para dar conta de tanta cerveja que esse povo toma no carnaval, não é verdade? Guilherme, todo lixo gerado em evento é reciclável? Então, reciclável é um conceito muito interessante, né? A gente precisa entender ele mais a fundo, porque quando a gente fala em reciclável, geralmente a gente pensa assim, esse material dá para derreter ele, fazer alguma coisa com ele? De novo, basicamente é essa a ideia que a gente tem. Mas reciclável, ele envolve dois aspectos. Um é o que a gente chama de viabilidade técnica para ser reciclado, que é basicamente isso. Dá para derreter, dá para fundir, dá para ir transformá-lo em outra coisa. O outro, tão importante quanto, é a viabilidade econômica desse processo. Então, tem coisas que são recicláveis. Só que quando você, do ponto de vista de materiais, mas quando você, por exemplo, cola, então, aquelas cápsulas de café, por exemplo, que vem o plástico em volta, com alumínio embaixo, aquilo tudo são materiais recicláveis. Isoladamente. Mas isoladamente, porque para você reciclar aquilo, você tem que separar um material do outro e simplesmente não há viabilidade econômica para isso. É mais caro fazer isso do que comprar uma cápsula nova. Ou mandar fazer uma cápsula nova. Então, a gente sempre tem que pensar a reciclagem nesse aspecto também da viabilidade econômica. E aí há também uma escolha, né? O que queremos... Então, acho que uma discussão interessante para trazer nesse tema é o seguinte. O vidro, tecnicamente, é um material absolutamente reciclável, uma das coisas mais recicláveis, quase um ciclo infinito. Você pode reciclar quantas vezes for o vidro. Porém, ele tem um custo muito baixo para se fazer uma garrafa nova. Então, as empresas, muitas vezes, elas simplesmente optam por comprar novo.
para que se saiba, assim, se tem uma noção, até não mais do que 2 anos atrás, não havia uma garrafa de vidro em Brasília que fosse reciclada. Tudo ia pro aterro, porque não tinha fábrica. Não tinha uma fábrica de vidro ali nos arredores para comprar esse vidro, reciclá-lo e fazer novas garrafas. Então, muitas vezes, assim, o povo lá de Brasília está achando, não, mas o vidro é reciclável, vou pôr aqui no reciclável. Sim, mas não tem a cadeia. Então, quando a gente fala, o material dos eventos é reciclável, sempre é uma questão de, depende, onde está esse evento, né? Que esforço essa organização fez para conectar a cadeia, né? A logística, né? Exato, a De logística tudo. de receber. Então, assim, às vezes, eu sempre faço essa provocação de que o pessoal aqui de São Paulo vai viajar, vai para lugares paradisíacos no Brasil, no verão, e toma cerveja pra caramba, vai, e aí entra de barquinho na ilha e tal. Aí você fala, como é que sai esse lixo? Já parou para pensar? A empresa que vendeu esse produto lá, ela foi recolher? Quem tem que recolher é o dono do bar, que mora lá na ilha, que tem o seu barquinho, ele vai trazer pelo rio, que é um crime ambiental. Então, é muito delicada a questão do achar que um material, por ser reciclável, ter potencial de ser reciclável, que ele está sendo reciclado e que estamos a salvo quando eu escolho um vidro ou um alumínio. É importante a gente fazer essa delimitação, né? Porque aí fala assim, não, mas por que tem essa montanha de lixo aqui? Por que ela não foi reciclada? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração aí para que, de fato, não seja uma perda de dinheiro ali Exatamente. no meio do caminho, né? É, Voltando um pouco à questão que você falou anteriormente sobre o raciocínio ali das lixeiras, até nos eventos de rua. Você acha que falta mesmo lixeira ou falta educação? Essa é uma discussão, assim, maravilhosa. A minha formação, eu sempre trabalhei com pesquisa de comportamento, né? Mesmo antes de trabalhar no universo de resíduos, eu trabalhava com pesquisa de comportamento para o mercado. Então, o olhar sobre o comportamento do consumidor é algo sempre que me interessou e sempre está à vista para mim. Por outro lado, é inegável que existe uma situação de negligência por parte de muita gente, né, que ou não teve, nunca teve instrução para fazer, o que eu acho hoje muito difícil, porque você vê às vezes o mesmo comportamento em pessoas absolutamente instruídas, não só de formação acadêmica, mas instruídas, viram plaquinha, trabalham numa empresa onde tem separação, mas aí vão na praia, por exemplo, e jogam sua bituca de cigarro ali. Então existe um nível muito difícil, sim, que está na questão da educação e da mudança de comportamento. Porém, sem dúvida é uma questão de sistema também, né? Eu sempre, nos projetos que eu faço, tenho um olhar que envolve principalmente ambientes de multidão. Então, assim, quando você pensa shows, ou você pensa praia no verão, você está falando de ambiente de multidão. Então, se você for em países da Europa que tem já uma cultura de lixo bem desenvolvido, um sistema bem desenvolvido, mas você vai num show lá, o show também enfrenta seus problemas. Tem lixo no chão. Por quê? Porque o contexto, tem hora que eu bato muito nisso, tem hora que a conveniência ela sobrepõe a consciência. Se eu estou num show, se a lixeira é longe, se eu estou com uma criança, eu não vou me deslocar no meio. É muito difícil. Então, por isso, né, o produtor do evento, desse tipo de coisa, tem que pensar muito no aspecto da conveniência também. Como fazer com que pessoas que tenham o mínimo de intenção de não deixar tudo sujo consigam encontrar uma lixeira fácil, visualizar onde está essa lixeira, né, enxergar a placa. Então, eu acho sempre que é uma mistura de comportamento. A gente tem que seguir trabalhando com a formação das pessoas, a importância desse tema,
mas a gente não pode negligenciar o sistema. Né? A gente tem que ter lixeiras bem dimensionadas, o uso do design bem distribuída, o uso do... Quer ver um erro? Acho que para mim tem um erro muito simples para deixar claro esse tema. Às vezes você vai num evento e ele tem um monte de lixeira, reciclável, não reciclável. Aí você fala, poxa, parabéns, né? O organizador, você vê, tem uma intenção ali. E ele botou um monte. Só que ele põe assim, um reciclável aqui, 20 metros, um não reciclável, 20 metros, reciclável, e ele vai intercalando. É errado. Você vai lá, quando você for olhar na lixeira, você vai ver, vai estar tudo junto. Porque a pessoa que leva um lixo até uma lixeira, ela às vezes ela tem um reciclável na mão e o outro não. O guardanapo que ela limpou a boca é diferente do copo de iogurte. E ela também não tem um mapa do evento para saber que a próxima lixeira não é reciclável. Exato. Né? Por isso que tem uma lógica de espaço que é trabalhar, por exemplo, com a questão das estações de descarte de resíduos. Então você centraliza em alguns lugares a oferta de todas as lixeiras para que a pessoa que for não tenha erro. O que ela tiver na mão, ela vai encontrar o descarte certo ali. Você sabe, você colocou, a gente está aqui debatendo a questão da educação, e eu me lembrei aqui de uma questão que eu vejo muito frequentemente, já não é de agora, das pessoas falarem assim, mas eu joguei porque senão eu vou tirar o emprego do catador de lixo. E, na verdade, enquanto ela jogou, vem uma chuva, vai para o bueiro, e aí, quer dizer... e outra coisa, o catador de lixo também cata folha, tira a poeira do chão. Então, quer dizer, não precisa, não é necessário fazer dessa forma, né? Então, isso também faz parte dessa questão de educação aí das pessoas. Essa noção de que jogar coisas no chão garante emprego de alguém, ela é muito errada em todos os aspectos. Né? Ela tem até... Tem um nível de você considerar que algumas pessoas estão ali para fazer isso, para pegar o teu lixo. Mas, acima de tudo, ela ignora algumas coisas. Né? A cadeia de resíduos ela pode ser uma cadeia extremamente frutífera em termos de trabalho, mas em trabalho de requalificação do resíduo. Né? De você recolocar esse resíduo e não para coletar. Para coletar o trabalho, para descartar, o trabalho é nosso, é do gerador, é de quem usou aquilo. Então, vou dar um exemplo pontual. Existem estudos que apontam que a compostagem é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos. Né? Quando você pega o resíduo orgânico, faz um trabalho com ele, natural, biológico, e ele vira adubo. Muito bem. A cadeia de compostagem, existem estudos internacionais que ela aponta 4 vezes mais emprego do que a cadeia de aterros. Ou seja, e para você fazer compostagem, o que você precisa, acima de tudo, assim, premissa, é separar na origem. Não sei se vocês lembram, mas a gente teve nos anos 90 a experiência da compostagem da Vila Leopoldina aqui em São Paulo, que foi encerrada porque era um problema mal cheiroso, enfim. Por quê? Porque era um lixo que ia para lá todo misturado, os resíduos orgânicos com outros resíduos. E aí se acreditava que as máquinas ou que as pessoas poderiam separar isso. Dava emprego para algumas pessoas. O processo não dava certo, o trabalho era insalubre, enfim, encerrou-se essa usina. Hoje, para fazer compostagem, existe aqui na cidade de São Paulo, existem já 5 pátios municipais de compostagem, né? E como é que funciona? O feirante vai lá, são nas feiras, separa, deixa só o resíduo orgânico, ou seja, ele tem um trabalho ali na hora de separar. Só que depois essa cadeia emprega gente e emprega com qualificação. Não é gente que tem que ficar pegando lixo no chão. É gente que vai trabalhar com um processo agrícola de produção de adubo. É uma cadeia muito maior que envolve profissões interessantes, profissões que reúnem a área de biológicas, a engenharia agrônoma. Né? Então tem possibilidades para a cadeia de empregos na área de resíduo que não seja esse aspecto degradante da coleta, deixo do pior jeito possível que alguém vai vir aqui passar para limpar. Né? Isso, sem dúvida, não é uma solução.
Guilherme, a gente tá perto do fim do nosso papo, que tá muito interessante. Tem muita coisa que eu quero te perguntar ainda, mas eu queria saber, é possível pensar num um evento de grande porte com lixo zero? Dá pra gente idealizar isso em breve? Eu tenho particularmente, eu tenho um certo incômodo com a ideia de lixo zero, porque a gente produz, a nossa existência é uma existência, a existência contemporânea, ela é uma existência que produz resíduos. Que sem dúvida, a maior parte deles a gente consegue readequar, então reciclar aquilo que for reciclável, compostar aquilo que for compostável, mas a gente nunca pode esquecer que existem na nossa vivência moderna existe o que a gente chama de rejeito, que é aquilo que não dá para fazer nada, né? O rejeito é aquilo que não tem jeito. Eu acredito que o lixo zero é um grande horizonte, assim como a sustentabilidade. É um horizonte, a gente tem que buscar isso a fundo, mas não é em cima de números só que a gente vai medir essa resposta. O importante é o que a gente aprende nesse processo. Então, assim, eu posso inventar máquinas maravilhosas que reciclam e tal, mas será que eu precisava mesmo produzir aquilo em primeiro lugar? Né? Então, lembrar sempre que a não geração vem antes da reciclagem na cadeia ideal. Tem muita coisa que a gente pode simplesmente parar de consumir, parar de fazer, ou consumir de uma forma mais adequada do que colocar num sistema para reciclar, reaproveitar, porque tudo isso também envolve custos ambientais, econômicos. Então, sim, eu sou um entusiasta dos resíduos, mas não acho que a gente possa se enganar. É um problema muito sério. É a primeira, segunda ou terceira maior despesa de todos os municípios do Brasil. É um desafio enorme que no setor privado também não tem todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. A gente tem que sentar todo mundo na mesma mesa e trabalhar muito sério nesse tema. Guilherme, eu queria. Eu vejo que em alguns lugares tem aquelas máquinas que você coloca lá a garrafinha ou a lata e você tem benefícios, né? Ou o do bilhete único, ou de um lanche, ou de alguma coisa assim. E me parece que isso poderia ser difundido, por exemplo, num grande evento e aí criar ali uma política de colaboração entre as pessoas, né? E aí eu vejo que em outros países isso é bem forte e no Brasil está caminhando. Por quê? Por que a gente não tem, por exemplo, em toda a esquina uma maquininha dessa? Porque, assim, primeiro, essencialmente, porque essa conta não fecha. Eu não posso pagar para o consumidor um valor significativo por ele estar me retornando aquilo. Custa muito mais caro trazer de volta, né? Então, isso hoje é uma ação muito legal de mobilização, de sensibilização. Mas se todo mundo devolver suas garrafinhas, a conta não fecha. Eu não consigo pagar todo mundo. Então, a lógica tem algo muito importante aí para a gente pensar, que existe um desafio para o setor privado, né, que é o da logística reversa. E eles são responsáveis por isso. E sem botar a faca no pescoço de ninguém, porque é muito difícil mesmo, num país continental como o Brasil, você recolher aquilo que você vendeu. Né? Um país gigantesco com a Amazônia aí ocupando 60% do território, você vai chegar lá uma Coca-Cola a 3 dias de barco dentro da Amazônia, como é que você vai lá buscar essa Coca-Cola? É extremamente complexo, é um desafio muito grande. Porém, o setor privado, ele precisa começar a desenvolver, encarar isso como um problema próprio. Né? O setor público pressionando e vem pressionando há muitos anos por essa atitude, por esse reconhecimento. Algumas empresas já começaram a realmente entender esse papel, principalmente as pequenas. As grandes estão começando a fazer viradas aí importantes na sua forma de produzir.
Mas é isso, as pessoas precisam saber que, assim, quando você dá uma latinha pro catador, ou quando você fala muita gente me pergunta, eu vou chamar. Não seria legal se eu falasse para um catador vir aqui em casa passar para recolher? E aí eu falo, olha, você tem que saber que não paga a conta. Assim, para deixar essa informação e ficar claro, 1 quilo de lata de alumínio vale mais ou menos aqui em São Paulo, no mercado informal, 3,80, 4 e pouco. Aí depende também de época, regiões, mas é nessa escala de valor. Imagina que esse cara, para fazer R$ 30, ele tem que recolher 10 quilos, né, de lata. 10 quilos de lata é latinha pra caramba. Então ele tem que ir aqui e lá, passar o dia inteiro para fazer R$ 30. E ele tem família, filho. Então ele não consegue sobreviver com isso. Se você vai, se você quer que alguém recolha para você, você tem que pagar não com o resíduo, mas você tem que pagar a logística. Essa compreensão é bem importante, assim, o quanto a logística de resíduo é cara. A gente paga frete, né, quando compra por internet, a gente paga lá R$ 15, mas para chegar amanhã você vai pagar 28, né? Você paga mais para chegar mais rápido. Mas a logística, a parte do resíduo, a gente é como se fosse tudo de graça. Para mandar para lá para o interior, para ser reciclado, é de graça. Essa noção a gente precisa quebrar, porque custa e custa muito. Para encerrar, Guilherme, a gente viu nos últimos tempos essa campanha contra o canudo, né? Porque estava realmente os canudos indo para os oceanos e tal. E a minha pergunta é: a gente poderia fazer essa mesma campanha para outros, por exemplo, para garrafa PET, para garrafinha de água? Poderíamos fazer, abraçar causas assim como a do canudo? É importante entender, tem duas coisas aí no universo dos canudos. Um é o que a gente chama, né, de utensílios de uso único. Isso é algo que a gente deveria banir da nossa vida. Claro, existem algumas situações pontuais, então as pessoas com algum tipo de deficiência física tal, precisam de canudo para tomar. Então, claro, você também ter utensílios que vão atuar num caso pontual, ok. Mas a gente deveria banir o utensílio de uso único da nossa vida, né? Como consumidor, antes de qualquer coisa. Porém, uma coisa importante para se colocar é que o universo das embalagens ele precisa passar por uma transição. E a transição é de matriz de produção, né? Ele precisa sair da matriz do petróleo, o plástico, para ir para o bioplástico. Né? O que é bioplástico? Vira e mexe você vê matérias na internet falando: um estudante desenvolveu uma bandejinha de beterraba. Uma bandejinha, né, que parece de isopor, mas de beterraba. O outro que é de mandioca. Tudo isso é justamente esse universo bioplástico que já é enorme no mundo. Inclusive no Brasil também já existe diversos atores, diversas empresas. E praticamente tudo a gente consegue substituir com esse material. E por que esse material? Porque esse material, primeiro, ele é de fonte renovável, ou seja, a cadeia de produção dele é mais limpa. Segundo, que a cadeia de descarte dele, a cadeia de resíduo, eu consigo colocar ela, né, na compostagem para virar adubo, virar nutriente, ela volta para aquele mesmo lugar que ela partiu. Então, assim, se eu tenho copo feito a partir de cana-de-açúcar ou de mandioca, esse copo depois vai para uma compostagem, vira adubo e volta lá para a plantação de mandioca. Essa lógica é a que a gente precisa atingir. Muitas vezes a lei do canudo ela veio atabalhoada, porque ela é um grande fator de sensibilização, e por isso eu também acho interessante, porque é legal dar um chacoalhão de vez em quando, chamar atenção para o assunto, mas da forma como ela foi posta tanto em São Paulo quanto em vários outros lugares, ela não deixa claro qual é o caminho a ser seguido, né? Se fala em biodegradável. Boa parte dos produtos que são chamados biodegradáveis são terríveis, são oxibiodegradáveis. Na verdade, são plásticos que viram microplástico mais rápido. É terrível para o mar.
Só que isso se adequa, é um produto desse que é quase criminoso, ele se adequa nas novas legislações que estão saindo por aí, Brasil afora. Então, acho que é importante a gente pensar que o mercado de embalagens é um mundo de possibilidade. E a gente pode transformar o que hoje é um grande problema, são as embalagens, né, dos produtos, que é um volume gigante que vão para os aterros, uma grande possibilidade de inovação, de mercado, de investimento. Tudo isso tem Perde lucro, né? Exatamente, é uma grande oportunidade econômica. Então, acho que o caminho é mais por aí do que fazer barulho com um ou outro objeto, porque a gente já tem bastante vilão no mundo, né? Não precisamos vilanizar tudo, a gente precisa encontrar solução. Guilherme, eu queria agradecer muito a sua presença Eu que aqui. agradeço. E dizer que a gente precisa conversar de novo sobre esse assunto em breve, porque é o que pauta a nossa vida. A gente está perto do carnaval, a gente pode ficar de olho aí no que vai acontecer dessa questão do lixo no carnaval e de outros grandes eventos, né? E lembrar, né, gente? A gente vai para a praia, faça favor de levar o seu sacolinha de lixo, levar a sua sacolinha de lixo e fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte já ajuda bastante, né? Leva sua bituqueirinha, se você é fumante. Compre latinha, não compre long necks. E não se envergonhe, ande com saquinho pendurado. É ótimo, você não tem problema nenhum segurar 5 minutinhos algo que você consumiu. Depois você joga fora quando você encontrar no lugar certo. Você vai estar ajudando muito. Não só o meio ambiente, quanto as contas do município, que paga e paga muito para a gente limpar a sujeira que a gente mesmo produz. É isso, pessoal. O Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser ver esse e outros programas da Rede Alesp, é só você acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada e até breve.